Que novidade você tem para contar? Ative seu microfone e fale aí para gente. Ative aí o microfone. Cadê que eu vou digitar aqui? Oi, gente, boa noite. É a página do livro que tá passando, Pro. Mas eu Ah, fiz algumas atividades com o meu sobrinho aqui em casa. Foi super divertido. Fiz o alfabeto em EVA, algumas coisas, as rotinas, e aí foi super legal. Uma atividade bem criativa. é isso. É Deixa eu só pegar o material aqui, só para a senhora dar uma pequena olhada. Ah, Rapidinho. vá. Temos 8. Vamos esperar mais um minutinho. Vamos ver para o de hoje. Vai dar mais ou menos 4. Então, meninas, aí eu fui buscar no Pinterest algumas coisas. Fiz o alfabeto assim, ó. Ótimo. Ilustrado. Ficou jóia. Plastifiquei, tá vendo? Tem Olha, alguns com nome de alguns alunos. Eu achei interessante esse alfabeto porque embaixo vinha várias imagens diferenciadas, entendeu? A criança tem nunca vai identificar a letra M só em um desenho só. Vai ter vários a desenhos. relação por uma imagem, é isso. Isso. E aí, o que é que acontece? Para incentivar o movimento com as letras, resolvi fazer o pontilhado. Baixei o aplicativo do pontilhado e fiz isso aqui, ó. A Sim, imagem relacionada ao nome, entendeu? ok. Tá vendo? Aí a criança passa o hidrocor por cima e aqui apaga. Plastifiquei todos. Bacana. Tem um Vários aqui, estão fazendo uso, legal. porque é o que é que acontece? A criança, além de identificar as letras e as imagens, ela vai estar também participando da escrita. Certeza, é. Faz a Pode leitura. também estar trazendo um textozinho aí agora, para ele estar identificando, pintando as letras que já foram trabalhadas, para não ficar só nessas letras individuais. Já apresenta um Isso, textozinho de memória, eles já vão, aí pede para, bota até na consigna. Um exemplo, como você me apresentou aí, a letra F e a letra M. Aí você isso. coloca, vamos fazer a leitura juntos? Se for de uma cantiga, brinca com essa cantiga, depois lê para ele perceber que lê-la é diferente de cantar. E aí você bota uma consignazinha. Agora, identifique pintando, você já pode estar trabalhando cores aí, pintando de amarelo ou de azul, exemplo. As letrinhas que já trabalhamos, aí você cita as letras e deixa ele procurar essas letras no texto. Né? Já dá para entrar É, um textozinho aí para não ficar só nas letras soltas. A é gente isso. Aqui é para turminhas de 3 anos, para ele conhecer. Aí eu coloco para o vídeo do Mundo Bita, tem os vídeos da Turma da Graça, e vou procurando o que fala na questão da linguagem da criança, para facilitar, entendeu? Então ela anos, já está já aprendendo, tendo a habilidade do som das letras, que no sim, caso é a fonologia para tentar diferenciar. E também, eu fiz um jogo de EVA das cores. Eu sim. tenho um jogo de EVA das cores. É porque não está aqui nesse exato momento. Tem um outro brinquedo aqui que é para brincar com o jogo dos dados. Só um minutinho. Sim. Que bom que ela está experimentando os fazeres aí, nessa exploração desses jogos com letra, que já vai ajudando essas crianças dentro desse processo de aprendizagem. Deixa ela retornar aí. Deixa ela retornar. Olha, Cristina. Boa noite, Cristina.
Tá me ouvindo? Só um momento, deixa eu só Vai, pegar o outro aqui. vai, Enquanto Rebeca. a senhora entra aí na live. Mais 2 minutinhos aí, a gente vai começar aí. Já temos o Q7, a hora saiu. A gente ficou todo mundo caladinho. E aí, meninas? E menino? O Anderson? A Alda Lima está participando. Bora então? Vocês estão me ouvindo? Ok. Laline, sim. Joia, Laline. Alda, tá me escutando, Alda? Ok. Eliene. Cadê a Eliene? Tá me ouvindo? Ok. Quem é essa aí? Letras vernáculas UFs. Quem é essa? Rebeca foi pegar o material. Vai atender dessa quarta-feira, 8 de abril, está começando. Então, meninas, então o que é que acontece? Eu vou virar aqui a câmera para vocês. Gente, tem a voz de outras pessoas ligadas aí. Desliga aí, por favor, o microfone, gente. Aê, valeu! Pronto. Aí o que é que eu tenho aqui? Eu não sei botar essa câmera para trás, né? Mas deixa quieto. Cadê? Aí o que é que eu tenho aqui, para o jogo das cores, tá vendo? Sim. Aí eu posso cantar aquela musiquinha do Mundo Bita. Toda cor tem sua magia, a sua vida colorida. Então, várias cores. O que é que a criança vai trabalhar? A coordenação motora fina. E Sim. essa habilidade, deixa eu pegar aqui, vem os pregador, tá vendo? Sim. Com a Aí a parte criança. da cor que indica os círculos que apresentam lá. Isso, por exemplo, se tem a cor vermelha, ele vai colocar aqui, ó, na cor vermelha. A cor marrom. Aí o que eu posso estar fazendo? Perguntando a ele que objeto tem a cor marrom, que objeto tem a cor vermelha, onde eu posso Fazendo encontrar a cor associação. vermelha. Ok. Escrever no papel a palavra vermelho, identificar as vogais, identificar as letras, as consoantes que participam do nome das cores, quantas cores tem aqui nesse jogo. E aqui ele vai conhecendo, né, de várias formas para trabalhar. Ok. Aí o que eu também fiz, Experimentando. tenho aqui, ó,
Tá vendo o alfabeto em EVA? Para colar na parede e eles perceber. Aqui é o W, é o nome de uma menina, o Wilma. Sim. Aí tem o X de xícara, tá vendo? Por que Ok. é mais interessante trazer? Eu acho mais interessante trazer em 3D porque a criança pode sentir a textura, pode perceber o formato, a identificação Mas da até por imagem. conta da idade. Não é E 3 anos para isso, então tem que ser um material que possa, de fato, estar despertando a atenção para atraí-lo para esse material que você pretende apresentar. Tá ótimo. Tá ok? joia. E aí Ok. o outro material que eu comprei para esse jogo educativo, tá vendo? Bem Que é um durável. dado, ele Ótimo também. monta e desmonta. Aí tem o quadrado, tem o triângulo, tem o Sim. círculo. Vai trabalhando de várias formas diferentes. Eu comprei lá no Ótimo. Atacadão Freitas. Lá tem muitos materiais educativos e baratos, meninos. Ok. Viu? Ok, tchau, Precisamos tchau. estar experimentando aí mesmo, sair só do papel e da escrita, não é? Isso, Através dos isso, jogos as crianças aprendem muito também, né? São no meio da recreação dirigida que você apresenta as suas intenções. Para sair um isso. pouquinho, não é só papel, não. A ideia que se tem, se não fez uma atividade de registro, não aprendeu, nem sempre. Às vezes ele vai aprender muito mais com o jogo do que com a atividade de registro. Não é Você, verdade? você pode utilizar uma fita no chão, fazer a letra A e pedir para a criança caminhar em cima dessa Sim, fita. Que movimento ele está fazendo? Qual a letrinha que ele está andando por cima? Aí também ok. é um outro tipo de atividade, Joia, ok? joia. Então, eu estou olhando aqui na tela, nós já temos 13 participantes. Então, já dá para a gente começar o nosso bate-papo. Como o Anderson explicou para vocês lá, a gente vai tentar experimentar, não é começando por uma ferramenta nova, mas na intenção que a gente possa não ficar parada com relação às unidades, mas como ele trouxe e representou bem na fala dele, a possibilidade de depois a gente estar fazendo uma revisão. Não é porque eu não sei até onde vai ficar tão compreendido, se de repente ficou até melhor, você já está levando para casa, fazendo essa leitura prévia, para depois a gente reforçar no bate-papo. Mas, enfim, nós vamos tentar começar, né? Eu vou ver se eu apresento aqui o slide com como é que diz? Com a pauta, não é que foi encaminhada para vocês, para a partir dela a gente começar batendo um papozinho, certo? Deixa eu ir aqui, deixa eu ver o que vai acontecer se eu teclar aqui nessa da pauta. Vocês conseguem visualizar daí? Vocês estão vendo? Ou eu saí de tudo a tudo? O que aconteceu agora aqui? Meninas, quando aparece na minha tela aqui a, a página da pauta, o slide, vocês estão vendo aí na tela de vocês? Não, parece que não. Deixa eu ver aqui, viu, meninas? Deixa eu ver aqui como é que eu vou compartilhar essa tela. Quem pode ler para mim aí o que ficou combinado na pauta? Quem gostaria de ler aí a pauta de hoje à noite? O que ficou pensado para ela? Vocês estão me ouvindo? Alguém faz a leitura aí da tela, da pauta, perdão, enquanto eu tento compartilhar ela aqui. Quem vai fazer a leitura? Do que ficou pensado para a aula de hoje, a leitura dos textos, o que foi mais? Bora lá, meninas. Deixa eu tentar. Em algum determinado momento aqui, eu estou tentando colocar a pauta. Eu vou colocar aqui, vocês vão me dar o ok, ou então falem aí se vocês estão vendo, visualizando ela na tela, certo? Vocês entenderam o que eu disse? Pronto, deixa eu tentar ir para ela aqui, para ver se eu compartilho. Não é aqui. Basta clicar em apresentar agora. Você abriu o slide no computador?
Já está aberto embaixo, já está na barrinha aberta, o Anderson. Pronto, então você vai clicar aí, ó. Pauta. Você clica aí em apresentar agora, Ah, sim. certo? E aí você vai apresentar uma janela, entendeu? Eu clico agora em uma janela, não é isso? Isso. Pronto. Ah, Aí você vai escolher a janela que está o PowerPoint. peraí. Eu já tinha aberto embaixo aqui, ó. Não, peraí. Não apareceu a janela, não? Abri. Eu estou tentando abrir aqui, eu já tinha mexido, mas Pronto. aí deixei salvo embaixo. Aí É, agora eu vou ter que ir novamente lá. Peraí. Aí no caso já abriu aqui o Anderson. mas assim, você colocou para apresentar a tela errada. Saia da apresentação, encerre a apresentação e você vai voltar de novo. Abrir uma janela, você vai selecionar a janela que está o PowerPoint aberto. Já estava abaixo da tela, só que não foi. Peraí, como é que eu vou sair daqui? Não, você vai encerrar, lá voltar lá, vai ter que encerrar. Fechando, eu, Anderson. Oi? Eu fechei aqui. Não, você vai na página que está a conferência. Você vai Sim, clicar lá de novo. pronto, já vai eu. Pronto, agora você volta e clica em compartilhar. Você vai selecionar a tela do. Como é que fala? A tela do PowerPoint que está aberta. Entendeu? Peraí, agora deixa eu encontrar ela aqui. No caso, Anderson, ela já estava aberta aqui embaixo, eu já tinha deixado selecionada aqui. Pronto, então. Ela já está aberta, só que assim, na hora que você vai apresentar agora, você seleciona uma tela, você tem que selecionar a tela do PowerPoint, ele vai aparecer as telas. Entendeu? E aí você seleciona a tela do PowerPoint que já está aberta. É, porque já estava aberto no aplicativo e aí fechou, foi tudo agora. Sim, aí no caso eu abri aqui a tela, eu fui lá no Drive aqui, eu abri a tela. E daqui agora eu vou fazer o quê? Você vai ouvir o ruído da passada. Vá lá e apresente agora, de novo, na tela apresentar agora. Né? Se você clicar em apresentar agora, ele vai pedir a tela inteira ou uma janela. Aí você clica uma janela. Quando ela abrir a caixa, ele vai apresentar as janelas que estão. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Não, o pior é que eu estou ouvindo cortando. Eu não vou ficar gastando tempo aqui, não, Anderson. Eu vou ler mesmo. Pronto, você sabe. Mas em si, como eu falei, você vai clicar só em apresentar uma janela e você vai selecionar a janela do PowerPoint. Já ficou baixado aqui embaixo, na minha janela do computador aqui embaixo. Não tem nada a ver. Você já abriu o aplicativo no computador, né? O PowerPoint está aberto. Os slides já estão abertos aqui. Isso. Agora, aqui na tela do aplicativo que a gente está usando, você vai clicar em apresentar novamente.
uma janela, espera. Sim. apresentar uma janela. Espera que deixa eu abrir logo os slides aqui para eu já deixar embaixo. Pronto, deixa eu minimizar. Pronto, aí agora eu vou para a tela, aqui embaixo, né? Isso, apresentar agora. Não quer nada. Ele não abriu, não? Não, peraí. Pedro, que saudade de você, Pedro. Olha como o Pedro tá sério. É a foto dele ali, é? Não, Anderson, não tá indo, não. Olha, deixa quieto esse negócio. Eu vou conversar com a lendo aqui mesmo. Não tá indo, não. Não, não tá indo, não, Anderson. Vou aqui que esse apresentar agora tá como se tivesse. Tem nada, não. Então a gente faz Não assim, vou... a gente posta lá no grupo. Tu lê, a gente posta lá no grupo. Entendeu? Pronto. No caso, só vai ficar para apresentar para as meninas e para vocês depois aí, só os slides. Que aí pode estar mandando para elas, mas não tem nada não. Nem tem vídeo para hoje também, nem ficou. Mas deixa lá. Eu vou retomar com eles aqui no bate-papo mesmo, a conversa, a pauta do que ficou pensado e discutido. Viu? Pronto. Senão a gente vai perdendo muito tempo aí. Então, gente, vocês estão me ouvindo? Faz o sinalzinho do legal aí. Pronto. Então, o que é que ficou decidido, né? A gente vai estar trabalhando a primeira parte da unidade 3, não é como é que se escreve entendendo o erro ortográfico. Então, a gente vai bater um pouquinho de papo sobre como é que se vai trabalhar com as crianças para entender as questões, o porquê que eles escrevem errado. Então, os objetivos principais é esse. Nessa unidade, a gente começa entendendo a necessidade de estar trabalhando com revisão de texto, não é sugerindo que essas crianças leiam, mas que também escrevam, validando que elas erram, porque é através do erro que elas vão acertando. Elas precisam de fato errar para em seguida começar acertando. Mas isso só vai ser possível se a gente elaborar registro, como sempre nos objetivos esse traz, né? Realizar registros de forma elaborada, bem organizada, propor o que de fato as crianças precisam para estar garantida essa competência da escrita nesse momento. Não é? E lá, quando vocês fizeram as leituras, que pediu para vocês fazerem a leitura da 141 e a 142, o que ficou para vocês da questão do que é trabalhar a ortografia? Quem gostaria de partilhar um pouquinho do que é viver experiência de ortografia com criança pequena? E a partir de que idade mesmo eu vou começar a validar o que escreve, a sugerir que melhore o que escreveu? Conta um pouquinho aí do que vocês leram e o que vocês conseguiram compreender. Já que vocês fizeram a leitura prévia, o que ficou para vocês? O que vocês entenderam, então, do que é trabalhar a ortografia na sala de aula? E a partir de que idade vocês entendem que deve se trabalhar a ortografia? Dizer que está errado. A criança escreveu, a gente primeiro sugere que ela escreva. E de que forma a gente, então, vai sugerir, dizer que não está certo para que ela possa melhorar? Vamos agora ouvir um pouquinho vocês, as experiências que vocês conseguiram adquirir com as leituras que vocês fizeram. Relata aí um pouquinho o que vocês conseguiram guardar para vocês enquanto informações nas leituras que vocês fizeram. Conta aí um pouquinho alguém. Ou até a experiência que viveu, já do trabalho de ortografia. A gente pode começar no bate-papo, que a gente vai ampliando essas falas a partir da fala de alguém. Quem vai comentar um pouquinho aí dessa leitura que realizou? O que ficou para vocês dessa leitura? Bora, meu povinho. Cadê Pedro que apareceu e sumiu aí? Estamos com 17 participantes, não, 13 participantes. Bora lá. O que ficou para vocês aí? Se quiser até retomar um parágrafo da leitura que leu, o que você não entendeu, o que é, então, trabalhar ortografia? A partir de que idade vocês imaginam que a gente pode começar
a estar dizendo, não, não é dessa forma, vamos fazer diferente. Como a gente chega em uma criança? Que experiências você já viveu em sala de aula ou com a filha? Fale, Alda. Não estou ouvindo, Alda. Está ouvindo agora? Agora sim, fale. Eu acho que a partir do 7 até 8, a partir de 7, eu creio. Tem crianças que com 7 anos já dá para entender algumas classes ortográficas. Inclusive, às vezes eu já falo com minha filha algumas palavrinhas que ela escreve, que, por exemplo, ela tem muita dificuldade de entender a letra E com acento e sem acento. Eu falo para ela, é quando tem um acentozinho, e I é quando é o E, mas com som de I. Sim. Quando não tem acento. Aí agora ela já está compreendendo um pouquinho melhor. Aí eu acho que a partir dos 7 anos, Pro. É quando você acredita que a criança já começa a Já compreender começa. Isso. Isso. Ok. Mais alguém colabora? De experiência que já viveu, do que leu do texto, o que você entendeu desse trabalho de ortografia para crianças pequenas? Quem gosta de comentar mais um pouquinho sobre? Vocês não fizeram a leitura, não? De nada? De nenhuma partezinha do texto? Eu já Bora, acho, Bia. eu já acho a Sim. partir do momento que não é que a criança se pronuncia, mas já a partir do momento que ela tem um pouquinho de conhecimento das letras. Quando a criança tem 2 anos de idade, ela começa a tentar falar, né? Se pronunciar as letras. Quando ela vai para uma creche, para uma escola, que a professora começa a apresentar as letrinhas dela, ela tenta pronunciar, falar, mas não consegue. Mas com gesticulando o gesto na boca, ela está percebendo que está recebendo aquela conexão sobre a letra. Então, Sim. aí a questão de entender formalmente a ortografia, eu já acho que é a partir dos 5 anos de idade. Ou seja, ter o conhecimento das letras no geral alfabética e na apresentação que traz na escrita. A escrita pode ser começada a partir dos 3 anos. 4 pode ser mais um pouco repuxado, mas a partir da escrita convencionalmente é a partir já do 1º ano, que é a alfabetização. Porque, no caso, a criança vai estar aprendendo e se adequando a essas ortografias de forma na escrita, nas pronunciações das palavras, no conhecimento das palavras. É o meu ponto-chave que eu acho, e em requisitos também a leitura. Ok. Porque, na verdade, 2 anos é totalmente livre. O que eles produzirem, o que eles apresentarem, a gente sabe que a criança de 2 anos, como você trouxe a questão da oralidade, ela vai até, de repente, ter uma oralidade até mais rebuscada, falar um número grande de palavras, mas vai depender do meio que ela convive. Já tem outras que vai falar pouco. Então, 2 e 3 anos, a gente pode considerar que ainda é livre essas escritas. Deixar explorar, mas de forma livre. Não entenda como se cobrar, não é? Indiretamente, ele pode estar chamando algumas letrinhas, aí, de repente, ele atrapalha e confunde essa letra. Você vai lá automaticamente e corrige. Não é B. Ele fala C, aí você fala não é B. Mas a título de escrita, é claro que 2 e 3 anos ainda não vai ter essa habilidade de compreender e de trazer essa escrita correta. Não é a representação na fala da escrita, da letra correta. Aos 4, eles iniciam o processo, não é? Conhecendo essa base alfabética, mas hoje, em 4 anos, não possa ler, não é? A gente sabe que o processo de alfabetização começa desde cedo, mas a leitura pode estar chegando para essa criança aos 4 anos, não é? Mas ainda falar em ortografia não é o momento, não é falar, porque falar em ortografia para as crianças até o 1º ano, já está trabalhando um pouco da gramática, não é? Quando a gente apresenta os sons do X, que hora o C tem som de S, que hora o Z tem o som de Si. Indiretamente, a gente está trabalhando a ortografia. Não tem gramática específica para o 1º ano. Mas se a gente investe na produção, aí você trouxe aí dos 5,
De fato, no grupo 5, já começa porque eles já têm mais habilidade, eles já estão mais íntimos na escrita, não é? Isso vai depender também do espaço escolar que essa criança está. Se é uma criança que é muito provocada a escrever livre, porque a gente só vai, é como tem aqui, né, em uma das partes aqui do texto, das leituras que foi para casa para vocês estarem lendo, falando isso, dessa importância. Para a gente trabalhar a ortografia com as crianças pequenas, que a gente pode começar um investimento no 5, mas eles precisam ser convidados a escrever, não é? Então, escrever por escrever, não. Precisa-se de uma proposta para que isso aconteça. Aí a gente fala dos famosos textos de memória, não é? Brinca as cantigas, que é um dos repertórios que está mais próximo da realidade dessas crianças. E aí, se você já tem essa intenção, se a gente já tem a intenção de começar a trabalhar essa questão de ortografia, precisa provocar que eles escrevam. Porque eles vão, como é que diz? Corrigir qualquer coisa? Não, ele vai começar corrigindo o que ele escreveu, para ele começar a perceber que ele escreveu daquela forma, mas tem uma forma correta e que é a mais adequada de se escrever. Então, no 5 pode começar, mas sem muita cobrança. Mas, de fato, Rebeca ilustrou bem aí, é exatamente no primeiro ano que eles começam a sistematizar, né? Entendendo dessas regras. Mas é como eu disse, eu vou reforçar. Para esse trabalho de ortografia acontecer, eles precisam ser provocados a escrever. Claro que para eles serem provocados a escrever previamente, lembra que a gente, em nossas discussões, já conversamos e já está claro, eu acho que para vocês aí, que o que é que vem primeiro, o que é mais importante para a criança, a leitura ou a escrita? Mas o que é que vem primeiro mesmo? O que é que ela precisa ganhar habilidades primeiro? Falem aí. Ela precisa conquistar maiores habilidades primeiro na leitura ou na escrita? Vocês estão me ouvindo? Opa, ó, a Bia já respondeu ali, na leitura. Primeiro, exatamente. Então, é a leitura que tem que vir primeiro. A leitura antecede a escrita. A gente tem caso de crianças que até já escreve, não é, no chamado nível alfabético, mas quando ela vai ler, ela não lê nada ainda. Então, houve uma troca nesse processo com essa criança. Vai ficar difícil mais para frente para ela? Não, se o professor tiver a sacada de voltar investindo no que não foi investido para ela, que foi exatamente o processo da escrita. Mas, para as crianças se tornarem pequenas produtoras, começa mesmo a partir do nome dela, ela observando, escrevendo como ela pensa, entendendo de som. O nome é a primeira referência. O nome, de fato, ele vai começar copiando, porque vai ter, sim, então, uma ficha. Partindo da ficha, ele vai copiar. Mas aqui, como eu cito, eu até ainda coloquei aqui. Para esse trabalho de texto acontecer, precisa ser produções inteligentes. Não pode ser só meramente uma cópia. Copiar por copiar, não. Ele precisa pensar no que ele vai escrever, ser convidado a escrever, aí depois pensa-se em boas revisões. Quando a criança escreveu do jeito que ele pensou, do jeito que ele conseguiu fazer, mas para isso ele já foi estimulado. E aí depois você volta convidando para revisar, aí é nessa hora que você vai começar a apresentar a gramática de forma indireta. Isso eu falo para especificamente crianças de 6 anos. Os 5 até pode escrever como ele pensa, depois do lado escrever do jeito correto. Mas aqui também cita na leitura dos textos, validar o erro da criança. Não dá para ele escrever e você automaticamente dizer, você escreveu errado. Eu acho que nem usaria a expressão escreveu errado. Não, da forma que você fez, não é a forma correta. A questão de apresentar o dicionário, acho que no 5, no grupo 5, crianças de 5 anos já dá para apresentar o dicionário, ele entender que ali é um livro que ajuda as pessoas a escrever da forma correta, para ele de repente não achar que é você que quer simplesmente apagar o que ele produziu. Não. Olha, crianças, tem aqui é um dicionário, a função dele, falar a função desse dicionário qual é. E porque tem criança que contesta mesmo, ele fez daquele jeito, mas a gente tem exemplos aqui perfeitos, né? Quando fala de regularidades e irregularidades. Não é que fala aqui da questão do
cigarro de hoje, que a criança pronuncia e escreve. Em que momento a gente escuta o H quando a gente fala hoje? Não é? Então, quando eu digo, crianças, vocês já tiveram aí nas experiências, a Alda, por exemplo, que já tem a menina dela maiorzinha, de contestar, dizer, não, minha mãe é assim, porque é o som que ela escuta. Então, não é você simplesmente dizer, não, está errado. Quando você apresenta o dicionário, ela vai entender, não, aqui tem uma forma, vai lá, abre na palavra, um exemplo, onde está lá a palavra escrita hoje, então bora ver a forma correta de se escrever. Então, eu acho que é por aí. Validar as escritas das crianças, mas fazer boas revisões e explicando e justificando o porquê que não é daquela forma. Não é? Eu acho que é por aí que a gente vai conseguindo colocar essas crianças dentro desse processo da escrita regular. Não é? Aqui também traz um pouquinho da escrita regular e irregular. Tem escrita que tem regularidade que você pode justificar, mas tem escrita que não tem. Quem quer colaborar um pouquinho aí mais da experiência que já viveu com relação a essa questão de erro, de ortografia, até você em suas experiências lá dentro desse seu processo de alfabetização. Bora conversar um pouquinho, quero ouvir vocês agora. Fala, Bia. Conta aí um pouquinho, que experiência você consegue trazer dessa questão da ortografia, de escrever certo ou errado? Qual seria a sua mediação de vocês aí agora, diante de uma criança que escrevesse casa, assim, K-Z-A? O que é que vocês fariam? Qual seria a atitude de vocês para dizer à criança que essa palavra casa, escrita K-Z-A, não está certo? Conta aí, vamos começar entendendo agora aí. Qual seria a mediação de vocês? Vamos pensar que é uma criança de 6 anos e que você convidou para fazer uma listagem dos tipos de moradia e que a primeira palavra que você citou foi casa. E aí a criança escreveu o K, o Z e o A. E agora, como é que você vai fazer para mediar? Bora bater papo agora, eu quero ouvir vocês. Estou com saudade de ouvir vocês. Vamos. Eliene. Quero ouvir vocês. Conta, Eliene. O que é que você faria para essa criança melhorar essa escrita casa? Alda, Bia, Pedro, que já está aí conosco, Rebeca, Rosilene, Rosimeire, Laline. Cadê vocês aí? Vamos lá, relata um pouquinho aí. Lembrando, aqui não tem acerto nem erro na fala, não. A gente está batendo um papo para a gente começar a entender desse processo. O que é trabalhar ortografia? Para que trabalhar e como trabalhar? Nosso bate-papo está gerando em torno disso, para a gente começar a entender. Como vocês fariam se você se deparasse com essa situação? A criança que você convidou, disse para ela assim, lembra que a gente já conversou também que na questão das listagens, elas precisam acontecer no mesmo campo semântico. Ok? O Anderson está falando com vocês aí. Para falar, ativa o microfone. Ele chama vocês aí, olha. Ativem os microfones de vocês aí. Só vocês podem fazer isso. E falem um pouquinho. Vocês continuam me ouvindo, gente? Faz um sinalzinho legal aí. Okay, Sofia fala bastante sobre o nome dela. Ó, minha mãe, meu nome é com PH, mas o som é de F. Aí eu falei, realmente, seu nome é com PH, mas tem som de F. Aí ela repete muito isso. Próprio nome. Para o nome de Sofia, na verdade, é um nome que não tem regularidade. Não tem uma regra de gramática para dizer que Sofia é com PH. Não é? Porque, no entanto, a questão de fonemas aí agora. Quantas letras, quantos fonemas, não é? Na escuta do nome de Sofia, a gente entra agora um pouquinho na questão da consciência fonológica. Eu escuto quantas letras, você escuta quantas letras quando você pronuncia o nome de Sofia? Conte aí pra gente. Eu ouço 5, eu não sinto o som do H. No entanto, não é na hora da escuta. Então, 5 letras. Cinco sons, não é? Isso, São 5 sons que são representados na nossa fala.
Mas na hora Isso. que se escreve, ainda tem um P, Uhum. ainda tem um H. Nesse Isso. caso do nome de Sofia, encaixa o que vocês fizeram a leitura aí na página 144, que fala da questão de regularidades e irregularidades. No Uhum. caso do nome de Sofia, se encaixa em uma irregularidade, porque não tem uma regra para dizer que sempre todos os nomes de Sofia vai ser escrito com PH. Né? Isso, Já é diferente. Porque Não é também existe com F, não é? Exatamente. Tem o Sofia simples, S-O-F-I-A, não é? Uhum. Mais alguém, gente, quer relatar um pouquinho? Mas eu ainda quero na palavra casa. Vamos lá pensar nesse exemplo que eu trouxe para vocês aí. Suponhamos, convidamos as crianças de 6 anos para fazer uma listagem dos tipos de moradia. Que página é, Pro? Que eu fiz a leitura até... Eu não fiz total, não. Eu fiz até o 158. Que página é que você está? Mas nem precisava fazer ela toda, porque a gente dividiu ela em 2 partes, lembra? Já passou tantos dias, eu saí antes na última aula, Pro, que eu não lembro muita coisa, não lembra? Não chegou a abrir a página lá do Classroom, não? Da sugestão, porque na verdade eu dividi essa unidade em 2. Mas o que eu perguntei a vocês agora, mais uma colega aí, Josimeire, independe das leituras. Agora são as experiências de vocês que a gente vai tentar. O Anderson quer falar? O Anderson está falando aí. Isso acontece, pois já havia iniciado, ok. Gente, então volta para cá. Independente da leitura que se realizou, nós vamos pensar agora nas experiências que a gente já tem. Qual seria a nossa atitude, a atitude de vocês diante de uma situação onde vocês convidaram as crianças para fazer uma listagem com os nomes de moradias, e uma das moradias foi casa, você citou entre apartamento, sobrado, vilarejo, você citou casa. E na hora da revisão, que você foi lá que leu, a criança escreveu casa da seguinte forma: K-Z-A. Qual seria a sua atitude para melhorar essa produção dessa criança? Considerando que ela tem 6 anos e que a gente precisa começar a sistematizar essas escritas. Agora eu quero ouvir as opiniões de vocês. Qual seria a atitude de vocês para ajudar essa criança a melhorar essa... E a maioria das crianças escreveram assim. E aí? Qual seria a primeira atitude, a básica e a chave? Quem vai acertar vai ganhar um chocolate virtual. Olha só, Pro. Sim. É como a senhora havia apresentado na aula anterior, que a gente tem que apresentar as letras e também o som que ela produz. Além de Sim. apresentar o som, por exemplo, a letra K e a letra C. Por exemplo, eu tenho que pegar 2 nomes, no caso, Carla, e vou pegar o nome Casa. Então, na questão da letra K, eu tenho que mostrar para a criança, ó, Carla, você pode achar que começa com a letra C, mas começa com a letra K. É o som que se produz na questão deste nome. Na questão casa começa com a letra C e não com K, mas você percebe que emite o som de K. Então, eu tenho que mostrar a diferenciação para a criança antes da escrita. Antes dela partir para a escrita, porque ela precisa ter o conhecimento da questão fonológica das letras e de algumas palavras. É que nem a palavra hipopótamo. Meu sobrinho pegou aquele alfabética para e viu o desenho do hipopótamo. Ele não soube falar. Aí eu falei assim, o hipopótamo começa com a letra H ou com a letra I? Ele falou I. Aí eu falei, não, tia, começa com a letra H, porém fica em oculto. Aí eu fui, peguei outra palavrinha com uma letra I e mostrei para ele que essa palavra começa com uma letra I, que no caso, igreja, começa com a letra I. Aí eu falei, e helicóptero começa com que letra? Aí ele foi e falou H. Aí por que ele falou H? Porque ele viu na imagem, a letra H, e viu o helicóptero lá embaixo. Aí ele associou que eu mostrei para ele a letra H, que se inicia com algumas palavras, porém fica oculto. Ok. Essa sua fala ilustra mais uma vez a questão do trabalho de regularidade e irregularidade. Não é? No caso da palavra hipopótamo, é uma palavra irregular, porque na gramática nenhuma tem regra para dizer que ela tem que começar com H. Não é? É através da leitura de textos variados,
Não exatamente 3 anos, que ainda é muito pequenininho, mas a partir dos 5 anos, 6 anos, quando eles começam a ler, por que a importância da leitura anteceder a escrita? Ele visualiza, ele vê a forma que se escreve. E trazendo até para exemplo nosso, tantas das vezes a gente não vai escrever alguma palavra e de repente fica na dúvida como é que ela escreve. E que a gente precisa pegar um pedacinho de papel e escrever, que quando a gente escreve, a gente percebe a forma correta. Quem já viveu essa experiência? Eu, várias vezes. Então, a criança da mesma forma, e para ela ainda mais complexo, porque ela ainda está entendendo desses sons. Pensa aí para uma criança que está começando a aprender agora. Lembrar, saber e não esquecer que o X tem som de CS, não é? Que é S, som de D. Oi. Mas, na verdade, essas palavras com frases, os sons parecidos, porém com isso diferente, não tem uma regra para ensinar as crianças. É memorizar realmente. Aí aqui no texto fala até de mostrar um dicionário para crianças maiores, para eles tentar memorizar as palavras que eles mais usam, porque não tem regra. Não tem, exatamente. Por isso a importância deles começarem a ler, porque quando eles estão lendo, visualizou, fez uma listagem, você de forma intencional. As palavras com H, digamos, você não, poxa, minhas crianças está muito difícil de compreender esses sons do H. Vou provocar aqui, trazer umas listagens, escolher uma sequência de palavras que de fato comecem com H, deixá-las expostas no mural, não é? Para posteriormente você dizer para elas que vai fazer uma listagem de palavras que tem um H, mas eles precisam de um repertório. Aqui cita também que aprender ortografia, a criança ela não vai aprender só. Ela não vai garantir ortografia sozinha. Alguém precisa ensinar isso para ela. E quem está ensinando é a gente na sala de aula. A mãe em casa não vai ter essa habilidade. No máximo, vai colocar em cima para ela copiar, não é? Mas falar e para essa criança entender o porquê daquele erro, a gente vai precisar, nós, enquanto professores, é que temos as estratégias. Não é apresentando esse dicionário de forma indireta, apresenta-se a gramática quando fala de alguns sons e vai provocando a escrita. Essa escrita, ela precisa ser provocada, porque se não é provocada a escrita, para a criança escrever, para depois você voltar revisando, ela não vai começar garantindo esses sons. Aí, Alda trouxe aí a questão da menina dela, né, de Sofia, que se atrapalha quando que pronuncia o que tem um acento agudo, e quando pronuncia I. É uma situação, né, duas palavras, ou uma mesma letra, que apresenta dois sons. A gente vê como irregularidade. Como é que ela vai garantir isso? Na hora da leitura, você vai trazer um textozinho de memória, onde tenha e onde tenha I, e você vai precisar, é como se fosse assim, aquela resinha do todo dia. Olha, você vai ler, você vai até pedir para ele encontrar o rei e a rainha, o I. Aí você marca com o seu dedo lá, ou com a régua, o que foi que você leu? I. Aí vai a rainha. O sapo e a princesa, o I. O que é esse I? Para ele garantindo, você precisa dizer, olha, crianças, todas as vezes que o aparecer entre palavras e que não tiver o acento, a gente vai escutar nele o som de I. Isso a gente precisa dizer. Quando a gente faz isso, a gente está trabalhando a gramática de forma indireta. A criança aí, Sofia, ela só vai conquistar isso quando ela for informada várias vezes desse som. E ela vai perceber. E traz exemplos. Aí vai lá. Hoje é quarta-feira. E amanhã será quinta. Olha o e o I aparecendo juntos. Então, você tem que trazer situações, provocar situações na criança na leitura realizada. Vá percebendo para ela começar entendendo desses sons. Ok? Mais alguma coisa, alguma experiência que vocês querem estar trazendo aí com relação a esse trabalho de ortografia? Não, o que eu observei foi naquele vídeo que estava lá nessa pasta aí do Ava que pediu para a gente assistir. Sim. Ele mostra que às vezes, né? Sim, que às vezes a criança escreve errado, erro de ortografia. E às vezes não, ela escreve errado, é o modo que ela fala, como dava. Isso é importante e também. O professor tem que ter cuidado na hora de corrigir, porque muitas vezes é o modo como a criança está falando. A gente precisa informar ele que aquela palavra não é daquele jeito.
Exatamente, é a questão da regionalidade. E quando acontece casos assim, é ainda mais complicado de você chegar nessa criança para ela entender que ela não está escrevendo da forma correta. Porque na escola você tenta melhorar essa escrita, mas em casa ela comumente escuta falando tava, ficando, jogando. Então, jamais vai ficar difícil para ela. Poxa, minha prova traz de uma forma, mas em casa ela escuta de outra. Nessas situações, ainda mais complexa essa compreensão se chegar. Mas não invalida continuar investindo nessa forma correta de pronúncia. E o importante, pedir para elas pronunciarem a forma correta. Estava. Olha, criança, a palavra não é tava, não. A gramática nos diz, tem um livro que chama Gramática, ou o próprio dicionário, é um verbo, na verdade. Aí já é uma palavra até derivada, ainda mais complicada ainda se explicar, não é? Mas na nossa fala a gente diz, não é tava que pronuncia, é estava. E aí, pronuncia aí, convida para ela repetir, porque no momento que você convida para ela repetir, ela vai se apropriando também desse som, não é? O trabalho com ortografia está muito ligado à questão da consciência fonológica, porque a criança vai escrever o que ela escuta. Olha aí a ilustração da fala de Josimeire, não é? Ela vai escrever exatamente como ela escuta e muitas vezes como ela pronuncia. É muito complexa essa questão do trabalho com ortografia, mas aí fica a dica, é trabalhar investindo em produção livre, para posteriormente revisar, e é na hora dessa revisão que você vai apresentando essa forma correta de se escrever. Ok? Rebeca, conta pra gente aí outra experiência. Rebeca é a mais falante. Eu não ouvi bem nada ainda hoje. Bora, Rebeca. Desperta aí. Conta aí. Embora, Rosimeire, mais outra experiência. A Alda, que tem a filha, que está vivendo esse processo, pode ilustrar muita coisa pra gente. Como é que você faz, Alda, quando sua filha escreve os errinhos aí de ortografia? De que forma você media? Você diz exatamente o que está errado ou você tenta, de uma forma indireta, apresentar a gramática para ela? Conta aí pra gente um pouquinho, ilustra aí essa fala. Eu falo Alda, gente, porque ela tem a menininha dela primeiro ano, quando eu estou... segundo. Segundo, então tá quando dentro exatamente... Quando eu estou calma, eu tento fazer mediar da melhor maneira possível que ela venha entender. Mas quando eu estou meio acarretada, às vezes já bate o nervosismo, aí não sai as coisas bem certinho como deveria. Ultimamente agora, que está tendo muita atividade, como ela não está na escola, às vezes ela reclama muito que tem muita atividade. Aí eu explico para ela que, apesar dela não estar indo para a escola, mas as atividades estão sendo feitas com videoaula e ela tem que fazer em casa com a mamãe. Aí tento levar dessa maneira, explicando a ela que não está indo para a escola, mas porém tem que seguir como se estivesse indo em casa. Sim. Aí às vezes eu explico a ela, eu falo para ela, ó Sofia, aqui não é essa letrinha não, bora corrigir aqui, colocar a letrinha correta. Às vezes ela fica um pouquinho nervosa, que com a mãe já sabe como é, não é? Com a Pro é um pouquinho diferente, com a mãe quer fazer do jeito dela. Sim, mas estou tentando fazer da melhor maneira possível, trabalhar. Não vá assim dizer exatamente para ela, está errado aqui, quando for fazer nessas intervenções. Porque machuca, não é para um pouquinho? Que bom que... Claro, tem que dizer mais ou menos, ó, que bom que você tentou fazer, mas deixa eu te dizer, essa não é a forma correta de escrever. Ao invés de dizer exatamente, já está escrito errado, conserte aqui, não. Você vai dizer para ela, validar primeiro o fazer dela, para não criar até um bloqueio nessas crianças na hora de escrever. Então, tem que dizer para validar o ter feito, por ela ter tentado, aí depois vai e acrescenta. Essa é a mediação de sala de aula, inclusive, também. Valida o trabalho, mas depois justifica. Essa não é a forma correta de se escrever. Para essa palavra, tem uma forma correta de escrita. Em qualquer lugar, isso é importante dizer também, que você vá, a palavra cachorro não vai mudar por causa que você está escrevendo cachorro, um exemplo, né? Escrevendo com X, não.
A palavra cachorro, ela é uma palavra de regularidade. Então, tem o C e o H, tem os dois R. Então, são exemplos que você está trazendo e justificando as crianças o porquê que está ficando inadequada. Né? Você está chamando de erro. Todo erro tem que ser validado como construtivo. O erro que ser certa. Imagine se só chegasse para nossas mãos. Isso eu falo para crianças de 5, 6 anos. Crianças de tudo qualquer. Qual seria o nosso papel em sala de aula, então? Não é? Ela precisa errar para a gente ensiná-la a acertar. Não é partindo do erro que vence o acerto. Não é? Outra coisa que me chama a atenção. Alguém vai falar? Fala. Eu tenho um filho aqui, Ricardinho, e ele... Eu expliquei para ele, o ano passado, ele era meu aluno do grupo 4, como se escreveu o caso errado. E eu expliquei para ele que tinha um som de K, mas era com C, e ele não esqueceu. Aí agora eu lembrei. Fala, Papró, como é? Como é que se escreve casa? C primeiro. E C primeiro. Ele tem um som de quê? Ótimo, parabéns. Tem um som de quê? K. Mas é o quê? C. E cachorro? K. K. E se escreve com C ou com K? C. Isso. Muito bem. Olha que ilustração perfeita, gente. A partir da informação que foi dada. Porque realmente, passando na universidade, sim. E ele sempre vai, quando ele escuta outra palavra que tem o som do K, ele sempre vai associando. Tem o som do K, mas é C, porque ele lembra da palavra casa que eu expliquei para ele. Aí ele sempre vai associando uma coisa na outra. Uma palavra na outra. É aí mesmo. E quem é o gatinho que está aparecendo aí também? Todo mundo exemplo para fazer. Porque ela já tem crianças aí na idade desse processo que a escrita acontece. Não é? E, de fato, a gente precisa... essa mediação mesmo, é o que a gente chama da intervenção. A intervenção diante de situações como esta é, de fato, informar a forma correta de escrever. Aí a criança vai se apropriando dessa informação e vai garantindo. Aí, ao mesmo tempo, você vai provocando essa escrita e deixa claro. Se você tiver dúvida, pergunte. Um exemplo aí de Juliana. Se perguntar se é C ou se é D, alguns automaticamente já começam a refletir na escrita na hora de escrever. Quando eles começam a perguntar durante as conversações pro, é si ou Z, não é? É L ou U, não é? Que tem sons assim, é O ou U, é E ou I. Então, aí é uma prova de que a criança está começando a refletir e pensar sobre a escrita, não é? Mas isso só vai acontecer se a gente oferecer essa condição para ela, de perguntar. E você ali, inúmeras vezes, justificando o erro, o porquê é e o porquê não é, mas validando por ela ter feito. Tá certo? Mais alguém quer trazer outra experiência, outro relato aí, gente? Cadê Pedro? Cadê o pessoal aí? Laulinha? Desculpa interromper. Uma outra experiência que eu trago, além da ficha, eu fiz essa outra, tá vendo? Aí eu fiz com as letras também. O importante, além da criança conhecer a letra, é o movimento. No caso do 1, sobe, desce. Sobe, desce. Aí, quando eu faço esse tipo de movimento, o cérebro da criança automaticamente vai associando. Aí eu falo, como é que faz o 1? Sobe, desce. Como é que eu faço a letrinha A? Sobe, desce, corta. Vamos lá de novo? Sobe, desce, corta. Porque quando partir para a escrita, automaticamente o cérebro da criança se ativa. O som da letra que eu vou estar emitindo, que no caso é a letra A, e ela vai estar tentando fazer um movimento. Como é o movimento da letra A? A, sobe, desce, corta. Então, isso apropria a questão da escrita. É o que eu pesquisei e analisei também. Ok. Porque não só basta escrever, não só basta traçar o número e a letra, mas traçá-lo da forma correta. Não é até para trabalhar a questão do espelhamento. Não é as crianças que apresentam espelhado. Ainda há esses dias assistindo uma live, e aí a Ana Virgínia falava da questão do número espelhado. Não é? Ela dizia o porquê que a criança ainda espelha o número. Primeiro, porque não foi, ela está no processo de construção,
É o corpo dela que diz, mas ela precisa ter o exemplo no primeiro momento que ela foi convidada a fazer, que ela trace da forma correta. Isso é muito importante, nessa questão de espelhamento. Meninas, a Oi, gente pessoal. Boa Oi. noite. Boa noite, olha só. Boa noite, Fabiana, tudo bem? Colabore Tudo bem. conosco aí dessas discussões, vamos lá. Eu estou escutando aqui a colega. Eu vi ela falando aí agora. Meu filho também, né? A Rebeca relatando. Aqui, meu filho. Olá, E ele mocinho. aprendeu muito fazendo a letrinha A, nessa questão do sobe e desce o tracinho no meio, né? Sim. E o J, que o nome dele é João Lucas. Então, se ele está aprendendo a fazer o João, o J de João. Olá! Eu já conhecia você antes de lhe ver, sabia? Tá vendo? É minha prova. É a prova da mãe, de mamãe. É de quem, então? É minha. Tá perguntando se é a prova dele. Diga pra ele Aí que o J você- mesmo, J de João. Sim. Ensina aí, mãe. O J de João, eu sempre ensinei ele a fazer assim, né? Ó, mãe, o J de João assim, ó. Aqui, ó. Cadê? Ele já começou a fazer aqui um bocado de garrotinho. Cadê? Aí eu falo com ele, né? O J é assim, mãe, ó. Sobe, faz a voltinha do guarda-chuva, né? A letrinha U também eu sempre ensino ele a fazer assim, desce, faz a voltinha e sobe novamente. Então, assim, ele começou já a gravar desse jeito, também como a Rebeca está relatando. Então, a questão também do sobe, desce, tracinho no meio, tracinho pro lado, tracinho pro outro, tracinho para cima, para baixo. O K mesmo, o João Lucas dele tem um K, o Lucas, né? Aí eu falei assim, vamos, João, fazer o K. Aí eu falei, ó, desce um tracinho para cima, um tracinho para baixo. Então, ele já aprendeu a fazer sozinho o K. Então, essa memorização do sobe, desce, lado, outro, eles aprendem também muito rápido. Memorizou e fez. Por isso daí a importância de se ensinar da forma correta. Não só basta ele fazer o J, mas ele precisa saber de onde ele inicia e de onde ele vai terminar. Não é? Mais alguém, gente, que está dando uma colaboração na fala aí? Mostra aí, mãe. Juliana. Cadê Juliana? Não falou nada aí conosco. Cadê Pedro? Não falou nada também. Pedro está demais hoje. Ah, como eu queria Pedro do meu lado para estar me ajudando a apresentar o slide aqui. Na verdade, meninas, eu iria apresentar os slides para vocês, só mostrando alguns exemplos dessa questão, dessa troca de letras, viu? Dessa questão dos sons. Mas aí eu posso enviar para vocês, ou então pedir que o Anderson deixe disponível na página da gente lá, onde estão os módulos e os vídeos. E aí vocês vão dar uma olhadinha nos slides. Os slides eles só vêm acrescentar alguns exemplos dessa questão de sonorização, certo? O que mais que a gente pode estar conversando hoje? Essa unidade, ela está dividida em duas partes, né? Tem essa primeira parte, que a gente já bateu mais um papinho, entender o que é esse processo de ortografia, e vai ter o outro, a segunda parte, a gente concluir a unidade, é que a gente vai ter o vídeo para a gente assistir e ver alguns exemplos de escritas realizadas pelas crianças, vai estar conversando e entendendo um pouco desses erros, certo? Alguém queria colaborar de alguma outra forma, algum outro exemplo que entendeu, o que ficou para vocês do trabalho de ortografia? Conta aí um pouquinho, é importante esse trabalho, desenvolver esse trabalho? É que vocês acreditam da importância dele? Deixa eu desligar aqui, que está lá tocando. E aí, meninas, fala aí um pouquinho. É importante, vocês acham o que agora desse trabalho de ortografia? Valida a importância de se fazer ou não? De que forma a gente pode estar melhorando para estar ampliando esse processo de ortografia para essas crianças? Fala. Eu acho que esse processo de ortografia é uma época muito importante, porque a criança ela só vai aprender se ela passar realmente por esse processo. Agora, é um processo de paciência e é um processo de tentar entender que cada pessoa tem seu momento, dependendo da cultura, dependendo de como aprende, do que passa em casa, porque é um conjunto. Às vezes a criança aprende bem rápido e a outra é demorada, mas não porque ela não tem condição de aprender. É a vida que ela leva, às vezes contribui, o modo como fala, né? Às vezes tudo contribui. Então o professor ele deve ter uma metodologia boa, e acho que uma coisa assim
dinâmica, prática, que possa vir ajudar os alunos a entender, porque se for algo mecânico, vai ficar chato, não tem uma regra, o professor ele pode tentar fazer a sua regra, para poder ajudar cada criança individualmente. Isso, exatamente. A sua fala é muito importante, Josimele, porque tem coisas que, de fato, a criança tem que aprender em casa mesmo, com os pais que elas vão aprenderem. E na escola a gente reforça. Mas tem trabalho como esse também, um exemplo exatamente de ortografia, na escola que a gente vai começando a introduzir esse processo de regras ortográficas. Né? Nada muito direcionado, porque a gente não tem ainda, sobretudo nas séries iniciais, ainda não se tem gramática específica para esse trabalho, mas é o nosso trabalho de forma organizada, sistematizada. A gente precisa provocar que essas crianças escrevam, validando as escritas delas, né, tratando esses erros de forma construtiva, não menosprezando, aqui também fala um pouco sobre isso, não é na leitura das páginas citadas, não, que não haja críticas nessa forma de se escrever, precisa se validar, porque, primeira coisa, vai que essas crianças criam um bloqueio e deixem, então, de escrever. Partindo de que experiência você vai continuar? Então, precisa continuar explorando e provocando essa escrita, ao mesmo tempo que se faça boas revisões. Nas próximas unidades, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da revisão de texto. Como se fazer boas mediações para revisão de texto. Mas você ilustra muito bem na fala essa importância mesmo. E esse é um fazer nosso. Ensinar ortografia cabe ao professor na sala. Um jeitinho até onde pode, do jeito que pode. Sobretudo, a gente não precisa esquecer de validar o que ele fez da forma que ele fez. Não é? A gente tem autores que vêm defendendo essa questão do erro ortográfico, justamente para dizer que a criança precisa mesmo errar. E quando ela aposta na escrita, que ela escreve muito ainda de forma inadequada, é porque ela já está começando a entender que essa escrita pode ser variada, não é? Que coisa linda quando a gente vê assim, de 15 crianças, um escreveu casa, casa é A, outro escreveu CA. Aí, digamos que no meio desse todo, teve um que escreveu como João aí. CA, não foi João que foi o outro coleguinha que escreveu, da colega lá acima que falou que ensinou o filho e que ele passou a escrever certo, como ele também escreveu cachorro. Aí, olha que discussão maravilhosa entre eles. De um que escreveu K, ZA, dizendo, não, mas o meu tá certo, porque esse é o som que eu escuto. E eles discutindo entre eles a forma correta de escrever. Sempre para de A. Então, vamos descobrir aqui no dicionário qual é a forma correta de escrever. Antes de você parabenizar o que escreveu casa da forma correta, você precisa validar o que escreveu Q, ou KZA, CAZA, porque ele também se esforçou e pensou nessa escrita. E é por aí. Tá certo, meninas? Mais alguém quer estar colaborando de alguma forma? Cadê Pedro? Não falou conosco ainda aí, não nos saudou. Josimeiro já colaborou, Fabiana, Alda, Rebeca. Cadê o restante do grupo aí? Que outra contribuição vocês gostariam de estar passando desse trabalho de ortografia? A gente ainda vai continuar no nosso próximo encontro, que acho que, se eu não me engano, o Anderson já até colocou o cronograma. Eu, de fato, eu não tenho ele aqui, mas eu não lembro, mas está lá na nossa página, não é? Ele já colocou o próximo encontro. A gente vai continuar o nosso bate-papo sobre ortografia ainda, não é? Aí lá se propõe, eu vou lembrar o Anderson para estar encaminhando para vocês a avaliação, porque a gente já está encerrando o módulo 2, não é? Depois que terminar essa unidade, a segunda parte dessa unidade, o módulo encerra, e aí tem uma avaliação para vocês fazerem. Eu já sinalizei para ele no início, vou estar lembrando para ele novamente, para ele estar postando para vocês irem tentando responder. Aí a gente pode ir dialogando, se vocês gerarem alguma dúvida, viu? Porque no caso aí, eu não sei como é que ele vai, se vocês vão precisar imprimir para responder, eu não sei. Ele é que vai mexer nessa situação para ver de que melhor forma vocês vão estar respondendo ela, certo? Não é nada a título de nota também, não, mas é só para a gente documentar e estar, assim, avaliando vocês como foi essa unidade do módulo 1, do módulo 2, perdão. Viu, meninas? A gente já vai, assim, encerrando. Alguém quer dar mais alguma contribuição, gente, sobre esse processo de ortografia, de experiências vividas?
Essa primeira parte é mais assim a título de levantamento de conhecimentos prévios, né? Do que você entende do processo. A parte 2, a gente já vai analisar escritas. Aí a gente vai se envolver mais. Qual seria a nossa mediação diante daquela situação? Né? Quem é a criança que já tem mais regularidade, quem ainda não tem? Mas isso a gente fecha a unidade trabalhando a parte 2 do trabalho de ortografia. Tá certo, meninas? No mais, assim, eu quero estar agradecendo a vocês. Viu dizer que foi bom esse contato, não é? Ainda que virtual, mas é como eu ilustrava no início da fala, a necessidade de que aconteça dessa forma, né? Diante de mudanças que a gente está enfrentando, mas para a gente não ficar parados, né? Eu não sei se ficou ruim o fala, Rebeca. Professora, para a questão de situação de crianças que estão ainda conhecendo as letras, para a criança que entrou nesse ano inicialmente nas escolas, e com essa parte, qual a consequência que pode acontecer e qual a probabilidade, nós professores, assim, a possibilidade que podemos enviar para os pais que não têm conhecimento muito da educação para tentar desenvolver essa habilidade de conhecimento de letras e um pouco da escrita. Eu não entendi muito bem sua fala. No caso das crianças com dificuldade de identificação das letras, repete aí, por favor, Rebeca, eu não entendi bem. Pronto, as crianças, vamos supor que tem criança que está iniciando este ano, né, na escola. Como teve essa pandemia, qual vamos dizer assim, qual ideias a gente pode solicitar para os pais para desenvolver escrita e leitura alfabética? Qual atividade a gente pode desenvolver para enviar para casa? E, assim, qual meio que possa facilitar essa comunicação entre a criança e o pai, mesmo que tem pais que não tenham conhecimento básico e breve da educação, da forma como se o professor passa na sala de aula. Como é que a gente pode passar essa questão de confiança e segurança para os pais? De fato, essa fala aí gera uma complexidade desse processo acontecer por conta das condições que cada um deles vive, que a gente não sabe ilustrar exatamente. Se todos, por exemplo, né, tem as mesmas condições de ter um notebook em casa, não é? De ter um repertório de livros em casa, de ter uma acessibilidade à leitura escrita, ou se de repente até os próprios pais, eles têm domínio dessa escrita e dessa leitura. Então, as dificuldades já começam por a gente não conhecer essas famílias, não é? Mas o que a gente pode estar dizendo de antemão é um trabalho que precisa ser realizado na escola e que a escola tem a intenção em estar repondo esses dias, não é? Muitas falas já foram ditas aí, né? De não se cobrar mais os 200 dias letivos, contudo, as 800 horas. Enfim, é esperar mesmo para ver, porque a escola ela tem boas intenções. Esses dias que foram perdidos vão precisar ser trabalhados e repostos, não é? Eu, por exemplo, na escola que eu trabalho, vai repor, mesmo diante de fazer que não há necessidade, enfim. A gente está fazendo um trabalho onde está enviando uma rotina prévia para casa, de forma leve, para essas crianças não ficarem paradas sem fazer nada. Mas a gente não sabe, cada caso é um caso, não é? Cada caso é um. Então, eu não sei a sua realidade, né, de seus pais, o que é a escola. Eu acho que parte um pouco da questão de direção, ver, né, quem são esses pais, de que forma pode estar sugerindo, né, encaminhando leituras, atividades. Eu acho que se haver um contato, vocês e eles, né, os pais, claro, eles vão perguntar. É falar mesmo, para continuar lendo muito com eles, fazer uso do material se eles estiverem em casa, não deixar soltinho em mão, e registrando cada dia que passou. Então, de forma leve, esse pai também está continuando, não é? Lendo para ele todo dia. A leitura da Bíblia, pegando um livro de história, fazendo uma leiturazinha de uma parte da história, lê uma parte hoje, já lê a outra amanhã, já brinca, a depender do tamanho da idade, né? Se for como a Sofia, que já é grandinha, a de Fabiana e João. Hoje um dia a mamãe lê, outro dia eles leem. Então,
precisa, de alguma forma, continuar envolvendo essas crianças nesse processo, é o que aprendeu a conhecer. Quando você ilustra uma criança que iniciou esse ano, que está muito verdinho, quando eu digo verdinho, é que não tem muito conhecimento, para essa criança ainda mais difícil. Se em casa essa criança tiver a habilidade necessária para que essa criança possa continuar desenvolvendo. Não é fazer dar uma tranquilidade para elas e dizer que a escola vai fazer o que é possível para tentar repor esses dias que ficamos parados. Que a gente precisa estar sendo confiante, acreditando em Deus, que vai passar logo, vai passar de forma breve. Não é? A gente precisa acreditar nisso também. Não é verdade? Graças a Deus estamos fazendo essa atividade, passando a rotina, fazendo leitura alfabética, leitura de texto, mas assim, a minha questão mais é em escola pública, né? Que a gente vê que é uma realidade um pouco diferenciada. Exatamente. E aí... São justamente esses casos que nos preocupam, não é? Porque a gente não sabe da acessibilidade. Às vezes a criança pode encontrar com a leitura, a escuta na escola. Em casa não tem chances de fazer. Talvez não tenha pessoas adequadas para estar ajudando a mediar. Não é? Ou às vezes não cobram. Cada família é um caso. A gente não tem nem como assim, compreender de que forma essa mediação pode acontecer de verdade. Não é, meninas? E meus meninos aí. Aqui mesmo na escola municipal onde eu moro, a minha irmã tem um filho de 4 anos, ou de 9 anos. Sim. E aí a professora dele, a coordenadora também pedagógica da turma da escola dele, fez um grupo com as mães. E aí qualquer dúvida que tem, as mães procuram saber as professoras responsáveis pela turma. Então, assim, se tiver alguma dificuldade, procura saber da pró e a pró vai ajudando com o decorrer da dificuldade das mães. É isso aí. De alguma forma, ou dentro do que é possível, está tentando se comunicar e um ajudar a outro. Eu acho que tem que ser assim mesmo, partindo do que é possível fazer. A gente vai poder sair dos nossos limites, não é? Mas o que é possível fazer? Se essa mãe me procurou, qual a informação, qual a mediação que eu posso estar sugerindo para que ela possa estar fazendo em casa? Não é? Então, é dentro do limite, dentro do que é possível, e acalmando-as também. Não é porque, assim como a Alda ilustra aí, né, ela fala da dificuldade que tem dia que está mais nervosa, isso é comum. Eu também tenho escutado o relato de algumas mães que têm dito, próprio dia que eu não estou aguentando mais. Quem tem uma é diferente de quem tem 2, 3. Não é? Tem mães que estão trabalhando, não é? Algumas talvez não estão saindo de casa, mas está em casa, continua o seu trabalho. Então, não é fácil. Não é? Então, se a gente pudesse... Nos procure, a gente tem como dar apoio, eu acho que não é problema nenhum a gente poder ajudar dentro do que é possível. É isso? Mas olha, menina, a gente vai encerrando o nosso bate-papo por aqui, viu? Aí vocês vão aguardar aí a próxima pauta, que eu vou encaminhar para vocês a sugestão de leituras também, para a gente tentar ir caminhando dentro do que é possível. Tá certo? Foi um pouquinho complicado lá no início essa questão da organização, das escutas. Eu tenho certeza que para os próximos encontros já vai melhorando. Não é isso? No mais, ó, beijo no coração de cada um. Viu? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, beijo, meninas. Até a próxima. Tchau. Tchau. Vamos sair.